Cristo guarda sempre, posso eu confiar. Não me deixa nunca, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não, nada, sim, nada, não, nada. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez, iniciando a semana de meditação na Palavra de Deus, e hoje gostaria de compartilhar com todos nós a meditação que se encontra na carta de Paulo a Filemon, versos 8 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que você faria se alguém que te causou prejuízo agora se converteu, se tornou seu irmão em Cristo? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua conduta? Só a verdadeira compreensão do Evangelho pode acabar com as diferenças que nós temos entre pessoas e liberar o perdão, como Jesus fez. Nós podemos dizer que este apelo que Paulo ele está fazendo para o irmão Filemon, na verdade não é um apelo humano, mas é um apelo divino. Por quê? Porque se nós pensarmos na condição em que Cristo nos encontrou, de completa rebelião contra Ele, contra Deus, por causa do pecado, e Ele tendo plena liberdade para nos condenar, Ele preferiu, por causa do amor, nos dar oportunidade, nos dar segunda chance. E Paulo, creio, pensando deste mesmo modo, está fazendo este apelo a Filemon, em nome do amor, uma expressão que ele usa, muito, muito linda, em nome do amor que Filemon recebeu. Filemon tem aquelas qualidades que Paulo já exaltou no início da carta, e agora ele precisa lembrar que a conversão a Cristo, ela não é algo que simplesmente nos torna pessoas boas, porque assim, se assim fosse, talvez muitas pessoas podiam dizer que não precisam de Jesus, porque são pessoas boas. Então, Paulo ele diz que, embora eu possa te dizer, ou dizer diretamente o que você precisa fazer, quer dizer, o que convém, o que é certo, ele poderia usar sua autoridade apostólica para fazer isso, porém ele age de modo completamente diferente. Ele apela em nome do amor, ele apela para a generosidade de um coração bondoso como o de Filemon. Então, às vezes, nós podemos fazer o bem, nós podemos ser pessoas generosas, mas isso, em certas situações, às vezes é insuficiente, porque agora nós precisamos ser generosos e agir com um coração bondoso para algumas pessoas que nos causaram dor, nos causaram prejuízo, nos causaram frustração, sofrimento, e nem sempre isso é fácil. Mas se nós tivermos o coração de Jesus, se nós estivermos pensando nos princípios que a palavra de Deus nos ensina, certamente nós seremos capazes de realizar esta ordem
ou este pensamento que a palavra de Deus nos ensina. Não deixa de ser uma ordem, mas ela precisa ser feita com o princípio correto. E o princípio é o amor. O Paulo reforça seu apelo apontando para a sua própria fraqueza e não para a sua autoridade. Ele é Paulo, o velho, e também agora prisioneiro, ou seja, ele está nas mãos de Deus. E alguém que está nas mãos de Deus, ou que se coloca numa completa dependência de Deus, é capaz de dar ao outro aquilo que ele não merece. E o Filemão está sendo desafiado a isso. No verso 10, o nome Onésimo, ele aparece, ele é o foco de tudo, né? E o Paulo, assim, demorou para falar a respeito, o motivo da sua carta, né? Até que Filemão tomasse conhecimento da conversão de Onésimo e também do amor que Paulo tinha por esse irmão. Na verdade, o amor que Paulo tem não é apenas por Onésimo, mas também é por Filemão, porque ambos, inclusive Paulo, são dependentes de Deus para que possam ter a salvação de suas almas. Mas a maneira como nós vivemos como irmãos também é importante a gente pensar para que isso não afete a nossa própria eternidade. Paulo usa palavras que revelam seu afeto e apreço por Onésimo, que tem como significado o seu nome, significa útil. Do mesmo modo que ele usou palavras de apreço a Filemão, ele usa também para esse irmão, que Paulo vai mencionar na carta, era um escravo fugitivo e que causou certo prejuízo ao seu senhor, mas agora se converteu. No verso 11, o Paulo introduz intencionalmente um jogo de palavras. A gente às vezes não percebe, mas sabendo o significado do nome Onésimo, que significa útil, e Paulo vai agora fazer um jogo de palavras justamente para focalizar a atenção do Filemão nas qualidades, nas virtudes que esse irmão tem, embora causou prejuízo para o seu senhor. Ele não faz isso importunamente, repetindo termos que são semelhantes. Refere-se ao escravo, útil pelo nome, Onésimo, antigamente sem proveito algum, mas agora, convertido, o seu nome faz sentido, porque agora ele é realmente proveitoso, ele é valoroso. E o Filemão agora precisa focalizar sua atenção, não no prejuízo que sofreu, mas na conversão desse irmão, que é tão valoroso quanto o próprio Filemão para Deus, para Jesus Cristo. Já que ele agora é proveitoso, valoroso, Paulo diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É como se Paulo estivesse enviando a si mesmo, pois sabia que Filemão o amava como irmão e deveria transferir esse amor que ele sentia pelo apóstolo Paulo, ele deveria transferir esse amor a Onésimo, o causador do desconforto, do prejuízo. Agora, que tipo de amor nós vamos dar para uma pessoa que não merece? A resposta é uma só. É o amor que nós recebemos de Jesus. Pois sem Deus, nós não tínhamos condições de alcançar as suas promessas e pela sua graça Ele nos concedeu. Então, nesse momento, é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e não dos homens. Os homens dizem, não, se você fizer isso, você
é bobo, você é tonto, várias coisas vão falar a nosso respeito. Isso é tolice, ele merece ser punido. Bom, mas se nós ouvirmos a voz de Deus, Deus vai nos dizer: pense em como eu encontrei você. Pense no amor que eu liberei para você. Pense no perdão que eu te dei. E assim você terá condições de perdoar aquele que te causou prejuízo. Olhe para as virtudes dele. Foi isso que Deus fez conosco? Se Deus fosse olhar para os nossos malefícios, para os nossos pecados, certamente nós não teríamos nem condições de estarmos aqui nesse momento, ouvindo essa palavra. Mas Deus olhou para nós e viu que em nós ainda há algo bom, e viu que há virtudes em nós. E por isso, Ele nos deu oportunidade de começar de novo. E é o que Filemão deve fazer em favor de Onésimo. Aquele que não tinha proveito algum, agora em Cristo, é proveitoso, é útil, assim como você. Nós também não tínhamos proveito algum, mas agora nós somos úteis, proveitosos, nas mãos de um Deus bondoso e misericordioso. É importante nós pensarmos que nenhum de nós somos tão bons que podemos dizer não precisamos de Deus, mas também não somos tão maus que não podemos ser aceitos por Ele. Todos têm oportunidade, e a oportunidade é dada por Deus. Deus, quando veio a essa terra, na pessoa do Filho, poderia vir com espada, com palavras de acusação, porque nós o machucamos, nós o desonramos, causamos-lhes prejuízo. Porém, Ele veio com amor, bondade e misericórdia. Veio nos dar uma segunda chance. Talvez nós olhemos para tudo isso que estamos ouvindo e encaramos como utopia, algo impossível de se fazer. Mas gostaria de dizer algo para você, que Jesus disse a certo homem: tudo é possível ao que crê. Então, se você crê de fato em Deus, você e eu somos capazes de fazer, somos capazes de liberar perdão àquele que nos ofendeu, àquele que nos causou prejuízo. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa pensar nisso, você possa realmente compreender que eu e você somos capazes de vivermos em paz uns com os outros, dando ao outro aquilo que às vezes ele não merece, porque Deus deu a nós aquilo que nós também não merecíamos. Ele nos deu o seu amor e o seu perdão. Que Deus te abençoe. Sempre estarei. Forte é Jesus Cristo, Posso eu confiar, tudo me tem dado. posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, sim, nada, não nada, há de me mover, Não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre